Olá, meus amigos e minhas amigas, eu me chamo Pedro Gonçalves, seja bem-vindo a mais um Fragmentos, um espaço aqui que eu construí no YouTube para falar um pouquinho sobre livros, literatura. Se você gosta do meu conteúdo, se você gosta de ver mais conteúdo de livros e, enfim, literatura, como casos aqui na internet, não me esqueça de apoiar, se inscrever no canal, curtindo o vídeo, enfim, compartilhando também com as pessoas que você sabe que gostam, que querem começar a gostar de literatura e não, enfim, podem achar nesse espaço um jeito, um incentivo de querer gostar, né? E lembrando que se você apoia nenhum nordestino a chegar longe nessa parte de falar sobre livros na internet, melhor ainda, tamo junto. Hoje, a gente, como vocês viram aí no título do vídeo, nós vamos falar de Capitalismo e Impulso de Morte, do Byung-Chul Han. São ensaios e entrevistas desse autor que nasceu na Coreia, mas... É Coreia do Sul? Só tá dizendo que nasceu na Coreia. Mas foi pra Alemanha estudar e, cara, é bastante interessante a história dele, mas não vem ao caso. O importante aqui vai ser falar sobre o primeiro, né? Na verdade, o mais extenso dos ensaios, dos ensaios que ele tem aqui. Lembrando que aqui também tem duas entrevistas, mas que pincelam assim, assuntos principais acerca da obra do Byung-Chul Han. Esse é o segundo livro do Byung-Chul Han que eu tenho contato. O primeiro que eu li foi o famoso A Sociedade do Cansaço. E esse aqui eu comprei na livraria da Jaqueira lá no Recife. Na Jaqueira mesmo, bairro da Jaqueira. Tava em promoçãozinha, eu fui lá e peguei. E tenho vontade de completar a coleçãozinha do Byung-Chul Han. Alô, alô, vozes. Se quiserem mandar aí uns mimos, a gente agradece. Mas vamos lá, falar sobre esse livro, né? Eu queria, antes de entrar no texto principal, Capitalismo e Impulso de Morte, eu queria falar uma coisa interessante. Viralizou, acho que há uns 3 dias atrás, de onde eu estou gravando, no Twitter, um vídeo da Amazon dos Estados Unidos. Era uma propaganda, assim, muito bem feita da Amazon, cheio de marcas e, enfim, imagens bonitinhas para vender bons produtos. Ou não, né? E no marketing que estava sendo apresentado, eles queriam apresentar para as pessoas cupons de desconto. E até aí tudo bem, né? Como empresas, a Amazon faz cupons de desconto para os seus clientes mais fiéis, etc. Ou para querer vender algo mais e fidelizar uma parcela da clientela que ainda não é, tipo assim, Prime. E esses cupons de desconto foi curioso, assim, para as pessoas, porque era para insulina. E, enfim, todo mundo, assim, eu quero crer que todo mundo que está acompanhando esse canal sabe que insulina, em alguns casos, é um remédio essencial na vida de pessoas com alguns tipos, ou uma das variantes da diabetes. E que se não tomar insulina, o risco de morrer é altíssimo, se não quase 100%. Então as pessoas precisam tomar esses medicamentos, caso não, a vida dele vai ficar muito mais complicada e a longo prazo a pessoa pode morrer. Só que no capitalismo, pra que dar o remédio para vocês se vocês podem ter cupons de desconto para comprar nas principais farmácias? Não é verdade? Então, basicamente assim, bateu estranho na comunidade, não tanto na comunidade americana, que está um pouco acostumada, embora eu não sei como essa galera não se revolta com o sistema de saúde americano. E aqui no Brasil, que para eles é a gringa, os compartilhamentos foram todos nesse sentido, né? Que a gente tem, por exemplo, o SUS que dá a insulina para quem não tem condições de comprar. E enquanto lá nos Estados Unidos, que é a nação mais rica do planeta, avançada, etc e tal, se você não compra a insulina, se você não tem dinheiro para comprar a insulina, você morre. E o sistema não tá nem aí para você. E esse assunto, quando eu vi esse vídeo, eu lembrei exatamente dessa leitura aqui, do Byung-Chul Han. Beleza que existem algumas diferenças entre aquilo que o Byung-Chul Han pensa sobre o impulso de morte no capitalismo, que ele está escrevendo aqui nesse livro, nesse ensaio, para esse vídeo que a gente viu e que eu acabei ficando assim bastante revoltado quando assisti esse e outros vídeos que falam sobre o sistema de saúde americano, desde o preço que eles cobram até a falta de humanidade quando pessoas não têm condições de comprar e os hospitais simplesmente expulsam as pessoas porque elas não vão dar o lucro que se espera. E a questão que fica é justamente essa, assim, embora haja diferença na linha argumentativa do Byung-Chul Han desses vídeos, no final as conclusões são praticamente semelhantes. Se você não dá lucro, se o capitalismo não pode lucrar, ele não vai dar. Ele prefere que o mundo se destrua, ele prefere que o mundo morra do que parar de lucrar. Existe
um youtuber, eu não me lembro agora o nome dele, mas talvez eu deixe os créditos aqui nos comentários e nos vídeos embaixo, que ele fala sobre cinema. E ele é de esquerda, óbvio, e nos comentários que ele faz, ele sempre diz uma coisa, né, falando sobre a indústria do cinema, que o capitalismo é criativo em romper barreiras para sua acumulação. Né? Eu acho que ele já viu isso em algum teórico, mas eu ele nunca citou, então eu não sei, estou dizendo o que ele fala, né? O sistema capitalista ele é muito criativo em romper barreiras de acumulação. O, um dos autores da Boitempo, se não me engano é o David Harvey, ele fala basicamente a mesma coisa. Que o sistema capitalista ele é feito para potencializar os lucros no sentido de ciclo da acumulação do capital. O capital ele surge, o capital ele não é o dinheiro, o capital é o valor em movimento, e que no movimento parecido com o ciclo da água, no movimento de sair de matéria-prima para passar por todos os campos e voltar como lucro, esse dinheiro precisa, ou melhor, esse capital precisa multiplicar-se e chegar maior na mão da pessoa que detém os meios de produção. No caso das argumentações do Byung-Chul Han nesse livro, ele vai dizer algo parecido com a relação entre capitalismo e cultura. Cultura não no sentido de tradições que são feitas, mas das modas que a gente acaba convivendo nesse mundo hipertecnológico e hiperconsumista, basicamente. A primeira coisa que o Byung-Chul Han faz aqui e me chama muita atenção é relacionar a questão da transparência. Ele começa o artigo falando sobre uma loja da Apple que está nos Estados Unidos e que ela é toda transparente. Só que a loja não está ali. A loja está em outro espaço, mais no subsolo, e você só tem uma cúpula instagramável, mas que busca fazer essa quebra digamos assim, das barreiras que a gente consegue observar um produto. Então, tudo lá é transparente. E o capitalismo, ele admira a transparência. O capitalismo, ele avança para tornar as coisas transparentes, ou seja, você tem medo de confiar em algo, você quer tudo ali transparente para que você consuma com segurança. E, principalmente, você acabe consumindo mais e traduzindo esse consumo em uma sociedade antisséptica. Ou seja, ali transparente e totalmente limpa. E nesse caso, totalmente limpa, a gente também imagina essa ideia de afastar o homem é sujo do ciclo do capital. Se o capitalismo pudesse, ele destruiria, ou melhor, ele abriria mão do trabalhador se ele tivesse condições de operar somente com máquinas. É basicamente isso que acontece, por exemplo, no mercado financeiro, que está lá cheio de números do mercado, né? E a gente não entende muito bem, mas basicamente é especulação. Você não ganha dinheiro trabalhando, gerando algo produtivo ao final do seu ciclo de trabalho. Ou seja, você não trabalha e cria um sapato, um serviço, um novo objeto. Você simplesmente especula esse dinheiro e nesse mecanismo de dizer quem você confia mais, quem você confia menos, alguns papéis se valorizam, outros se desvalorizam, e a ideia é você sempre comprar coisas na baixa e vender na alta, enfim, ficar com lucro no final. No capitalismo, impulsionado pela morte de Byung-Chul Han, ele começa falando sobre isso, e uma coisa que me chama a atenção logo na primeira página é que ele fala o seguinte: é possível que a autoalienação da humanidade tenha atingido um grau tal que experimentará seu próprio aniquilamento com um gozo estético. Então, no livro Realismo Capitalista do Mark Fisher, ele fala um pouquinho também sobre essa questão de como às vezes é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E o capitalismo seria justamente essa doutrina, doutrina cultural política, que busca falar para as pessoas de que ele é o único mecanismo viável de sobrevivência humana, ao mesmo tempo que ele também se você observa com clareza, o modo pelo qual o mundo será destruído, digamos assim. Porque como ele vai estar sempre em busca de romper barreiras de acumulação, mesmo que essa barreira de acumulação signifique a morte e a destruição do mundo, ele vai querer produzir isso. E no caso do que o Byung-Chul Han ele acabar colocando no seu livro, isso também tem uma seção estética. Então ele faz essa análise do capitalismo de 2 pontos. O primeiro nessa visão estética, ou seja, o lugar mais limpo, o lugar mais transparente, um mundo mais, digamos assim, minimalista, que ao passo que é minimalista, ele é hiperconsumista. E do outro lado, nós temos a questão que o Byung-Chul Han fala digamos assim, um ímpeto humano sobre a morte, no sentido de a gente não compreender tão bem a morte e, em alguns casos,
as pessoas ansiarem por ela. O capitalismo anda muito bem com as duas coisas, tanto estimulando esse ar estético cada vez mais clean, cada vez mais transparente e quase inumano, como também fazendo com que as pessoas trabalhem e produzam em excesso ao ponto de levá-las à morte, fazendo com que elas se aproximem tanto desse espaço que desejem a morte, porque a pressão por produção é tanta que a pessoa explode por dentro, é o caso do burnout, e que o Byung-Chul Han trabalha bem melhor e com mais extensão no livro A Sociedade do Cansaço. Então ele vai aproveitar esses dois modos de análise e perceber que no capitalismo existe um impulso da morte, ou um impulso de morte, que no caso seria essa ideia de que para conseguir manter o ciclo de produção ativo, para que a máquina consiga sobreviver e que o capitalista ao final tenha seus lucros, a gente vai fazer de tudo, inclusive a morte. E talvez, e aí a análise do Churran é muito boa nessa questão, talvez esse seja o destino. Enquanto o capitalismo for viável, enquanto o capitalismo estiver em operação, ele vai ansiar pela morte. E essas mortes estão traduzidas no ciclo do capitalismo, no sentido de que o Kondratiev ele sempre falava um pouco disso, né, de que o capitalismo tem ciclos de crises e que essas crises do capital são a morte de um paradigma de acumulação e a superação para a construção de outro. Só que cada vez mais, palavras do Kondratiev, esses ciclos de crise do capitalismo vão ficando cada vez mais severas. Acreditava-se que depois da crise de 29, a próxima crise do capitalismo seria devastadora, mas não foi. Então o Kondratiev não está, foi um pouco refutado nesse sentido. A última crise de 2008, por mais que teve, né, e ainda estamos vendo um monte de consequências dela, ela não foi tão grave do ponto de vista cultural, digamos assim. Não criou uma série de pensamentos a respeito de um fim da economia a partir disso, né? Apesar que, se a gente for observar a ideia do Giovanni Arrighi sobre uma história de longa duração, a gente ainda está vivendo as consequências, portanto, a gente ainda não sabe mensurar o impacto real que a crise de 2008 teve. Mas vamos supor que essa crise não foi tão severa assim. O fato é que o capitalismo ele sempre está como se dando sinais de que, no final de tudo, ele vai querer destruir a humanidade e, por seu próprio fim, ele vai se destruir, uma vez que a humanidade é o que gera capital, e uma vez que a humanidade é destruída, o capital não tem como existir. Mas ele seria justamente esse elemento em que a busca constante por arrecadação, por geração de lucro, vai devastando cada vez mais não só a humanidade enquanto seres humanos, como também o ambiente, né? O ambiente a gente já sabe, e a gente já escutou e está cansado de ouvir coisas relacionadas, por exemplo, à destruição ambiental. O capitalismo ele tem, desde o seu começo, essa ideia de degradação do meio ambiente, e várias medidas foram tomadas com relação a isso, só que Estado e capitalismo andam juntos, então não tem como desassociar uma coisa da outra. Então o capitalismo vai sempre buscar, e por mais que se diga, nossa, nós estamos vivendo aí a época do capitalismo verde, que só dá para lucrar com o capitalismo se você tiver compromissos ambientais, no real, não é bem esse compromisso que o capitalismo tem. Se o capitalismo tiver que abrir mão da destruição ambiental em prol do seu lucro, ele vai fazer isso. E é o que o Byung-Chul Han busca salientar. E por fim, existe também a morte do que é ser humano e das relações humanas. O Chul Han ele acaba falando muito sobre essa questão de como a nossa intimidade ela também está a serviço do capitalismo, uma vez que, por exemplo, isso que eu faço com vocês, de abrir essa parte de um quarto, falar para vocês sobre internet e sobre livros na internet, também é uma forma do capitalismo lucrar com a minha particularidade. E fora outras coisas, desde stories no Instagram, até mesmo compartilhamento de objetos que a gente antigamente, né, se a gente for levar em consideração o capitalismo industrial ainda, eram coisas tão particulares que você só abre essas coisas com pessoas que você realmente tem relações sociais, sem pensar muito no lucro que isso vai dar. Então, como é que eu posso explicar isso? No caso do Byung-Chul Han, ele fala sobre o Airbnb. Às vezes é difícil falar esse nome. Ele fala sobre o Airbnb, em que você tem sua casa e alguns cômodos dessa casa, só que agora você lucra com hospitalidade.
Ao invés de você ser hospitaleiro e uma pessoa que está precisando de um lugar para dormir, por exemplo, ficar na sua casa de boa vontade, você ter uma relação cordial com aquela pessoa, no capitalismo do impulso de morte, né, esse pós-capitalismo, sei lá como você queira falar, capitalismo tardio, é, é muito mais interessante você abrir esse espaço para que uma pessoa alugue aquele espaçozinho para dormir, né, que seja uma noite ou duas, e conceda um pagamento para você. Então, para que ser hospitaleiro se eu posso lucrar com essa hospitalidade? Assim como também acontece com o Uber e tantas outras formas de trabalho que vão sendo nesse mundo digital destruídas, né? Essas relações cordiais que vão sendo destruídas em prol da acumulação do capital e mais um momento em que o capitalismo consegue tocar em algo e transformar aquilo numa relação puramente comercial. E por causa disso, as relações humanas também vão se tornando isso, relações que antes eram completamente afetivas também se tornam, não que vez ou outra acontecesse alguma coisa desse tipo, principalmente entre elites, mas agora acontece até naquelas camadas da população que lucrar com, por exemplo, um relacionamento com outra pessoa era uma coisa praticamente impensável, mas que hoje já é completamente pensável. Fora todas as modalidades de trabalho que não são contempladas na figura que a gente tinha de um trabalhador. Então há uma confusão sobre o que é um trabalhador, o que é um empreendedor, o que é uma pessoa que trabalha pelos seus próprios fins, sendo que na verdade está todo mundo sendo explorado e pouco importa qual é a posição que a pessoa esteja ocupando nessa linha de produção e não é nem linha de produção, né, linha de consumo. Essa pessoa vai ser consumida e se ela não estiver entregando os resultados adequados, ela simplesmente sai e coloca outra pessoa no lugar, certo? Isso aqui é só o primeiro ensaio que o Byung-Chul Han traz. Existem outros que são muito interessantes também. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, eu garanto que vocês vão gostar de Homens Saltitantes. É bastante interessante sobre a própria vida do Byung-Chul Han, de onde vêm os refugiados, que também acaba sendo citado aqui no Capitalismo Impulso de Morte, porque o Byung-Chul Han é muito apegado a essa ideia do que é um refugiado, e se você a sociedade só, na perspectiva dele, a sociedade só consegue oxigenar-se se houver essa abertura para o refugiado entrar. Depois, a beleza está no estrangeiro, que é muito essa relação eu-outro. A urgência de tudo também é um ensaio muito bom. E apenas a morte transparente, para falar um pouquinho sobre essa questão dessa transparência como um signo. E existem também outros conteúdos aqui bastante interessantes sobre... Enfim, se eu falar aqui, apesar que eu não estou sendo monetizado, né? Falar aqui um pouquinho sobre a questão de o que é o Eros e a pornografia, enfim, ele faz uma relação com um estudo em relação a isso, mas que não passam no tema principal, que é sobre esse capitalismo impulso de morte. Então vale muito a pena você que não conhece o Chul Han e está buscando saber como é o pensamento do autor, você lê esse livro. Eu tenho outro dele para ler, eu só li 2, né, no caso, vocês sabem, esse aqui, e o Sociedade do Cansaço, tem um outro ali, Infocracia. E é um filósofo que as pessoas têm recorrido cada vez mais. Eu acho que vale muito a pena aí você dar uma chancezinha ao Chul Han. Você com certeza vai notar muita coisa, tem muita frase assim que você diz assim, pô, que bela frase de efeito, né? Como, por exemplo, aqui no final, né, do artigo ele fala: dizer sim à vida significa dizer sim também à morte. A vida que nega a morte nega a si mesma. Apenas uma forma de vida que devolve a morte à vida nos livra do paradoxo da vida. Somos demasiado vivos para morrer e demasiados mortos para viver. Então, assim, tem muito dessa questão. Ele é um cara muito prolixo, então ele faz algumas relações com obras da literatura. Então, se você já gosta de ler e quer ver um pouco dessa pegada mais filosófica e tal, dê uma chance ao Byung-Chul Han, né? Vou nessa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que eu não adentrei muito as especificidades desse tema, mas vocês podem estar adquirindo esse livro aqui e lendo, vale muito a pena. É isso. Vejo vocês na próxima. Não esqueçam, compartilhem esse vídeo, comentem, compartilhem com as pessoas que você crê que vai gostar desse tipo de conteúdo e nos vemos na próxima. E lembre-se, se o capitalismo... eu treinei essa frase antes de gravar esse vídeo várias vezes para fazer um fechamento com frase de efeito, que basicamente é assim: no capitalismo o mercado lucra e você morre. Era uma coisa assim para terminar, mas enfim, terminou desse jeito. Até a próxima, valeu, tchau.